Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar de um assunto e de pessoas que militam com esse assunto, com esse tema, que tem a ver com a nossa vida cotidiana, enquanto a gente está dormindo, enquanto está acordado, enquanto estiver acordado, dormindo, às 24 horas, enquanto existimos, esse assunto terá uma relação direta com a nossa vida, que é a economia. E nós vamos hoje falar também do Sindicato dos Economistas, entidade que completou 80 anos. Eu quero fazer aqui uma rápida abstração, digamos assim, né? Que a economia, ela é ao mesmo tempo algo abstrato e algo muito concreto, né? Tem hora que a discussão se torna muito abstrata e tem momentos em que ela é muito baseada no concreto, no real, nas coisas efetivas e cotidianas. Então, a economia tem, digamos, essa gangorra, né, que permite, de certa forma, o seu equilíbrio, no meu modo de entender. Tanto é verdade que há tantas doutrinas e escolas de economia, não é, portanto, uma ciência exata. Aliás, não sei se há ciências tão exatas quanto se imagina, que depois com o tempo vai se vendo que a mecânica do Newton já não serve mais para a mecânica do Einstein, que já não serve mais para o Planck, já não serve mais para a mecânica, para a física quântica, portanto, não é tão exata assim como se imaginava no passado. Muito bem, com quem é que nós vamos conversar? Conversar com quem é do sindicato. Primeiro, o seu presidente, o Pedro Afonso Gomes, que é economista, e olha que surpresa, e teólogo também, que bacana. Pedro, muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, João. Também estamos com o Gilson Garófalo, que é o vice-presidente do sindicato e está aqui, diretor de comunicação também, Gilson? Sim, e com muito gosto, colaborando na gestão do nosso presidente, Pedro Afonso, que nos orgulha muito pela vitalidade dele, pela capacidade de trabalho, de organização e de tudo. Então, já estamos juntos nessa jornada, a questão de uns 5, 6 anos, né? Sim. E acho que estamos nos dando muito bem. Que bom, que bom. Luiz Fernando Farignoli, também diretor do sindicato, obrigado pela sua vinda aqui. Não é a primeira vez que você vem, não é a primeira vez do Pedro também. Do Gil, se não me engano, é a estreia aqui no programa. É a estreia. E com muito prazer e muita satisfação. Muito obrigado. Prazer, a alegria é nossa. Obrigado, viu, Luiz Fernando? Eu que agradeço mais uma oportunidade, mais um convite de estar aqui com esse grupo, no sentido de estar participando com este canal e estar divulgando a atividade econômica e financeira, principalmente do sindicato que completou esses 80 anos. Pedro Afonso Gomes, conte rapidamente a história desses 80 anos, 8 décadas do sindicato. Bem, rapidamente, em 80 minutos, né? 35 segundos. 80 dias. Na verdade, o sindicato surgiu a partir da primeira turma que se formou em economia no estado de São Paulo, que era da, hoje, FECAP, naquela época, a Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo. Os alunos resolveram fundar uma associação e diziam eles, para a coesão dos bacharéis em economia, para a investigação científica, para a regulamentação da profissão, para a defesa dos direitos, para a obtenção de justas regalias, para a contribuição com os órgãos públicos, né? Isso é que basicamente era a ideia deles. E eles, no dia 11 de janeiro de 1935, então se reuniram e criaram aquilo que foi chamado originalmente de Ordem dos Economistas do Brasil, de São Paulo. Ordem dos Economistas de São Paulo. Logo em seguida já pediram o reconhecimento da profissão. Naquela época a profissão era reconhecida em nível estadual. Então a profissão de economista, que viria a ser regulamentada só em 1951, foi já reconhecida no estado de São Paulo como profissão liberal em 1935. São Paulo foi pioneiro, portanto. Pioneiro, nenhuma outra entidade antecipada, inclusive o governo de São Paulo foi pioneiro nisso. E em seguida já se pediu a transformação em entidade sindical e aí passou a ser Sindicato Ordem dos Economistas de São Paulo e um pouco mais adiante Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Isso foi o início de muita luta, muitas questões até, posso até falar da participação do sindicato em várias causas muito nobres, né, que nós temos, mas depois disso o sindicato cresceu em comunhão com o Conselho de Economia quando foi regulamentada a profissão, com a Ordem dos Economistas, que aí depois foi refundada
em 1947. E são muitas lutas, né, que a gente pode ir detalhando ao longo do tempo, lutas em favor da categoria e em favor da sociedade brasileira. Ou seja, não é apenas a luta corporativa, não, é a luta cidadã. Né? Embora, evidentemente, também tenha que ser, por ser um sindicato de categoria. Porque é um órgão de classe. Exatamente. Quantos economistas efetivamente há no Estado de São Paulo? 18 mil. E no Brasil inteiro? 81 mil. E todos atuantes ou uma parte... Com um detalhe que é importante, porque a maioria, talvez, dos telespectadores nem conhece essa peculiaridade. Quando nós falamos de 81 mil ou 18 mil, são aqueles que são registrados no Conselho de Economia, porque para ser chamado de economista, deve ser registrado no Conselho de Economia. Os formados em economia são um maior número. Muito maior. Por exemplo, hoje, infelizmente, até por algumas circunstâncias, não é o caso da época em que o Gilson se formou e outras pessoas se formaram, hoje praticamente 10, 15% dos bacharéis em economia acabam registrando-se como economistas e 85%, quase 90% não se registram. Talvez porque vão para outras atividades ou para atividades que nominalmente não são de economistas, mas na verdade trabalham nas atividades do economista. Quer dizer, é uma certa irregularidade e a gente não chama como economista, né? Embora algumas pessoas aí sejam chamadas como economistas e também não são. Né? Uma pergunta que... Zé Serra é economista ou não? Não é. Não é, mas você já se apresentou como tal? Ou foi apresentado como tal? Eu nunca vi que ele tivesse falado que era economista, mas muitas pessoas o chamam de economista, visto que ele é doutor em economia. Ele, na verdade, quando fez o doutorado na Universidade do Chile, quando exilado na época do Allende, ele também recebeu por normas da faculdade, recebeu também o bacharelado em economia. Entendi. E ele poderia, vindo ao Brasil, reconhecer o título e ser registrado. Isso eu falei para ele quando ele era governador e eu era presidente do conselho, mas ele nunca se interessou em se registrar. Portanto, ele é doutor em economia, mas não tem nenhuma graduação, inclusive, porque ele foi interrompido o curso de engenheiro, né, dele, engenharia dele, pela ditadura, por causa do exílio. Tá, perfeito. E a gente tem outros exemplos também semelhantes. O próprio Bresser Pereira, que também é advogado, quer dizer... Não sabia. Mas a formação acadêmica dele é direito? É direito. A graduação é Mas direito. Mas ele entende muito de economia, o Bresser. Sim, entende muito. E a gente reconhece, inclusive, esse aspecto dele. Mas para se registrar no Conselho de Economia, é necessário ter a graduação em economia. Certo. O que não acontece com ele. Ô Gilson, me diga uma coisa. Nas últimas décadas, vamos pegar os últimos 30 anos, que transformações você identifica na formação dos economistas, na categoria, no perfil do economista? Houve uma modificação muito profunda nesse período. Inicialmente, os professores que militavam na área de economia eram mais ligados ao setor de contabilidade, eram mais ligados ao setor de sociologia e alguns poucos ligados ao setor de engenharia. E somente aos poucos é que se foi formando realmente aquela mentalidade, aqueles professores que já eram graduados em economia e que começaram a formar uma escola. E aí é importante lembrar, inclusive, a figura do ex-ministro Delfim Neto, quer dizer, ele fez uma escola, ele era um autodidata e junto com ele foi da segunda turma da Faculdade de Economia da USP, quer dizer, ele formou um grupo onde eles estudavam realmente obras de economia e aquele grupo é que foi se estruturando e assumindo posições na área econômica e ministrando aulas efetivamente dentro do campo de economia como economistas. Certo. Hoje, Gilson, o que atrairia um jovem para a carreira da economia? Hoje está um pouco complexa essa atração porque surgiram várias profissões paralelas. Uma delas é a de relações internacionais. Então, muitos estão indo para esse campo das relações internacionais. E o economista ele teve seu apogeu na época do milagre. Quer dizer, aí os economistas ocuparam posições de destaque dentro da administração pública, passaram também a ocupar posições de destaque na iniciativa privada e foi o apogeu. Depois
Só para lembrar, quer dizer, naquela ocasião, um economista aqui no Brasil, ele ganhava muito mais se a gente fizesse o comparativo em dólar do que um economista nos Estados Unidos. Interessante, hein? E hoje foi havendo uma massificação e a profissão já não tem aquele glamour que ela tinha no passado. Então, Entendi. isso também desestimula um pouco. Nós vemos aí que diminuíram as faculdades que ministram a economia e hoje está havendo um movimento contrário, quer dizer, estão surgindo algumas escolas de elite que estão novamente formando profissionais que vão ser expoentes certamente dentro da área. Perfeito. Já tem pergunta aqui, Luiz Fernando, passo para ti a primeira do Jaime do Bonfilioli, o Jaime, que participa de todos os nossos programas. Obrigado, Jaime, um forte abraço. E que diz o seguinte, pergunta o seguinte: se ocorrer um efetivo aumento de desemprego no Brasil, quais são as perspectivas do relacionamento entre as centrais sindicais, o próprio Sindicato do Economista e o governo? Se houver o agravamento da crise. Então eu vou expandir aqui a sua pergunta, Jaime. Se houver um agravamento da crise, uma irradiação, digamos, horizontal da crise, os economistas serão chamados para apagar o incêndio e depois, qual é o relacionamento das suas instituições e centrais com o governo? Bom, com o governo a nossa relação é de sindicato. Certo. Então, esta relação institucional, ela sempre existe. Se mantém. Se mantém, esta relação sempre existe. Havendo toda esta questão de proliferação do desemprego, isso vai acarretar toda uma dificuldade, principalmente de mercado, principalmente de distribuição de renda, principalmente de poder de compra. Então, isto vai afetar a economia como um todo e é lógico que, nesta situação, você vai ter que buscar um entendimento da sociedade, dos sindicatos, para que dentro do Estado consiga uma alternativa, consiga uma negociação para buscar a minimização dessa crise, porque esta crise se espraiando, ela fica de uma monta e de uma complexidade tão grande que ela vai precisar da interação de todos os níveis. Perfeito. Eu estava hoje lendo rapidamente um livro lá, 100 Maiores Consequências sobre Economia, estava lendo um pouquinho sobre o Keynes, né? John Maynard Keynes, isso, né? E se eu entendi, ele defende o seguinte, que uma forma de ruptura, digamos, de superação da crise é o Estado ser fortemente ativo e investir. O próprio Investimento do Estado. É correto isso? É correto. E você defende essa tese? Na teoria do Keynes eu defendo. Eu acho que o Estado, pela grandeza, pela complexidade, eu entendo que o investimento do Estado tem que ser permanente. E o Keynes ainda fala de um investimento perpetuado para que possa se manter uma capacidade de investimento, de produção, para evitar os picos de crise, tanto de alta quanto de baixa. Certo. Então, o Estado também é um grande indutor e um agente econômico muito importante na sociedade e no Brasil. Perfeito. Pedro Afonso, presidente do sindicato. O que nas escolas de economia, digamos, na formação do economista, hoje prevalece que tipo de doutrina? Nós tivemos uma época, a meu ver, muito ruim de hegemonia neoliberal, né? O consenso de Washington, aquele entendimento de Estado mínimo, o mercado regula tudo. Já houve um balanceamento, isso está mais equilibrado hoje. Como é que sai a cabeça de um economista hoje de uma escola? Na verdade, eu não sou muito do mundo acadêmico, mas de qualquer forma a gente conhece até pelas experiências e pelo contato com os alunos pós ou durante o curso, através dos nossos cursos, nós temos muito contato com os alunos. Na verdade, depende da escola, né? Quer dizer, tem escola com determinadas linhas. Entendi. Né? Então, você poderá dizer que alguma é um pouco mais vinculada a Marx, outra um pouco mais vinculada ao neoliberalismo, etc. Né? O que mais me preocupa na formação do economista atual é o imediatismo. Ou seja, e o que seria esse imediatismo? O imediatismo, talvez, eu não vou dizer que é uma outra escola, mas o raciocínio é o seguinte, quer dizer, as pessoas buscam a formação para usar já, para o curto prazo, que esse é o grande problema da economia e, na minha opinião, também da educação, ultimamente. Sim.
Quer dizer, você só pensa no hoje. Todo mundo está preocupado com a taxa Selic, que é algo de curto prazo, que hoje está num nível, no mês que vem vai estar em outro. Agora, você não se preocupa com o desenvolvimento, não se preocupa com a poupança, que essa é uma das coisas que o Fernando estava começando a falar, que era a ideia do seguinte, quer dizer, quando Keynes propôs isso de forma muito acertada, isso que você falou hoje, nós tínhamos, o mundo tinha acabado de sair de uma crise, que foi a crise de 1929, sim, né? Sim. E que depois fez com que Roosevelt tivesse que fazer todo aquele trabalho, e também Keynes um pouco depois disso aí, numa situação em que não havia poupança e havia um fenômeno que hoje também existe, que é a financeirização da economia. Entendi. As finanças não são economia, no ponto de vista estritamente real. A economia real fornece os elementos para que aquilo se torne finanças para facilitar as transações, mas se você apagar a vida real da economia, quando nós estamos falando agricultura, indústria, comércio, todos os serviços prestados, etc., isso pode se transformar em títulos financeiros que são depois negociados. Hoje é um domínio muito forte da financiarização na economia, que é um efeito que também havia. Quer dizer, a crise de 2008 nos Estados Unidos foi basicamente uma crise financeira, que depois acaba batendo na economia. Então, tentando responder a sua pergunta, na verdade existem várias correntes. O professor não há uma dominante. O professor Delfim Neto diz que existem 9 escolas, e todas certas, né? A partir do momento em que tem os seus pressupostos e tem as suas conclusões. Aliás, bom artigo nós dele. convivemos tudo bem, nós convivemos bem com essas ideias, porque evidentemente eu não tenho toda a verdade, o outro não tem toda a verdade, e no confronto disso é que a gente cresce, me parece, né? Perfeito, perfeito. Eu quero aproveitar aqui e fazer passar uma informação que o nosso Jaime falou da relação do movimento sindical, das centrais, etc., com o governo Dilma. Eu conversei com o Altamiro Borges jornalista, escritor, ativista da blogosfera, e nós combinamos o seguinte, nós vamos participar lá pela Agência Sindical onde eu trabalho, vamos ser parceiros dessa iniciativa. No dia 10 de junho, terça-feira, às 19 horas, no Centro de Mídia Alternativa Barão de Itararé, que fica na rua Rego Freitas, 458, 8º andar, haverá uma reunião com representantes centrais sindicais, já confirmados, a CUT, Força Sindical, o GT, CTB, Nova Central, CSB e também a Intersindical, a pauta e a agenda dos trabalhadores, quer dizer, a pauta atual e a agenda atual dos trabalhadores brasileiros. Nós vamos debater, então, e vai ser transmitido lá pelo pessoal do Coletivo Fora do Eixo e pelo Mídia Ninja. Nós vamos depois divulgar aqui mais a miúde, viu, Miro? Porque vai mais ou menos ao encontro aqui, diz que colocou o nosso Jaime a respeito da relação do movimento com o governo. Eu, pela minha experiência, ao longo desses anos todos, nunca houve uma relação muito tranquila entre o governo e o movimento sindical, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre as demandas, há conflito nas demandas, porque o Estado defende seu ponto de vista e a classe trabalhadora defende os seus interesses. Há uma pergunta aqui que eu vou passar aqui para o nosso Gilson. Ele diz aqui, o Pedro da Lapa, é importante lembrar que atualmente há muitos engenheiros trabalhando em instituição financeira. Primeiro, para mim é uma novidade. E, sobretudo, no setor de investimentos. É real e por que isso acontece? Houve uma substituição realmente dos economistas por pessoal de outras áreas, não só de engenharia, mas também pelo pessoal, por exemplo, formado em física. E por que isso aconteceu? Interessante. Porque hoje o setor de risco é um setor muito importante dentro da economia. E para atuar dentro desse setor de risco, há necessidade de um conhecimento profundo de métodos quantitativos. Olha. E, infelizmente, quer dizer, são poucas as escolas de economia que enveredam por esse campo de fortalecer essa formação dentro do contexto da matemática, dentro do contexto da estatística, dentro do contexto da econometria.
o presidente Pedro alertava, quer dizer, sobre a questão da financiarização da economia. Realmente, quer dizer, a formação no passado, ela privilegiava, inclusive, matérias de finanças, o que não acontece nos dias de hoje nas estruturas curriculares. E eu diria, quer dizer, houve uma substituição dos economistas pelos administradores e os engenheiros acabaram ocupando as posições desses administradores também. Entendi. Então, houve uma mudança radical aí dentro do processo. Vocês só não contratam jornalista, que não vai dar certo, tá? Que jornalista não sabe, raramente sabe fazer conta, tá? Não, mas olha, o sindicato está se propondo a propiciar um curso de economia para não economistas. Inclusive para jornalistas. Então, eu preciso me inscrever lá, porque se eu aprendo regra de 3, tá? Também vai haver um de educação financeira, que é para primeiro organizar as contas, para depois conhecer a economia. Vai ser para a mulher da gente, não é melhor? Primeiro chamar a mulher. Olha, para quem manda em casa. Mas o que eu queria mencionar, você estranhou a questão do engenheiro, porque se você vai ao currículo de engenharia de produção, sim, muito do currículo de engenharia de produção tem economia, porque evidentemente que nós também sabemos fazer, os economistas também têm a mesma qualificação nesta área, mas de qualquer maneira o engenheiro de produção tem muito da área de economia e finanças. Entendi. Pedro, aproveitando que você está falando, fale um pouco mais do sindicato. O sindicato tem uma sede aqui em São Paulo. Sim. Ele tem regionais pelo interior? Não tem. Atualmente não tem. Já teve na sua história. Ele teve, no início, teve representações em alguns lugares mais destacados. Por exemplo, logo depois de 1935, havia uma delegacia em Santos, quando Santos era o centro da economia paulista. Era exportação, né? Era por pujante, causa do né? café, né? Só você entrar lá, quem tiver curiosidade, a Bolsa de Café de Santos, imagina o que era aquilo. E imagina quais eram os conhecimentos necessários para as pessoas ficarem discutindo preço, né? Sim, sim. Então, os economistas estavam totalmente dominantes como assessores ou como disso, né? Mas hoje não existe sede do sindicato. O que nós fazemos é alguns deslocamentos, mas nada fora da cidade de São Paulo. Também hoje, com as ferramentas da internet, facilita muito, né? Perfeito, isso mesmo. Muitos alunos vêm fazer nossos cursos aqui, que são de fora, então... basicamente está atendido. Eu quero voltar depois a falar sobre esses cursos, que eu acho que é uma iniciativa importante do sindicato, porque transcende a fronteira do sindicato e atende ao interesse dos economistas e da sociedade, né? Também, porque essa difusão desse tipo de conhecimento é muito importante para todos nós. Eu volto daqui a pouco, porque nós temos a sessão na linha e nós vamos falar com o Wilson Pereira, presidente da FETEPAR, Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo. Podemos chamá-lo na linha, ok? Wilson Pereira, João Franzinho, apresentador do Câmara Aberta Sindical, quem fala. Tudo bem com você? Bem, me diga uma coisa. Ordem, tudo certo? Você é paranaense. Na verdade, até uma correçãozinha, né? Da Federação dos Empregados em Turismo do Estado do Paraná. É do Paraná, acho que eu falei errado aqui em São Paulo, não é Paraná. Mas na leitura aqui acabei me atrapalhando. Ô Wilson, ontem em São Paulo houve uma reunião importante nos sindicatos hoteleiros, lá estiveram o Sintoresp, várias federações, a Confederação, que a contratou, estiveram também a Central Sindical Nova Central e a UGT para lançar uma campanha contra o chamado dumping social que vem sendo praticado pelo McDonald's e também para tratar de uma ação civil pública que foi movida por essas entidades. O que é exatamente isso e qual é o objetivo? Bem, o objetivo é fazer com que, efetivamente, a rede McDonald's no Brasil, ela cumpra a legislação trabalhista e cumpra as convenções coletivas estabelecidas para a classe trabalhadora, que são os sindicatos que representam, né? Logicamente que nesse processo estão a contrato, o Sintoresp de São Paulo, presidido pelo Calazans, e a FETEPAR aqui do Paraná, que é presidida por nós, né? O objetivo, logicamente, como já disse, fazer com que efetivamente a McDonald's venha a cumprir a nossa legislação, porque é a empresa que menos cumpre a finalidade social,
né, que estabelece a Constituição Federal, que ela tem um fim social, a empresa tem um fim social. E, além disso, né, o descumprimento das leis, das convenções, como falei, né, o abuso, efetivamente, com relação ao trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande aqui no Paraná, junto com o Ministério Público, já temos ações do Ministério Público, onde a Contrato e a FETEPAR entraram agora como assistentes, né, e nós temos que impedir essas ações do McDonald's aqui no Brasil, que, aliás, é uma prática constante em todo o mundo. Perfeito. Agora, essa ação civil pública, ela tem que objetivo e qual a sua eficácia real? Veja, a eficácia, o objetivo, né, é fazer efetivamente com que ela venha cumprir a legislação. Ela está praticando hoje, dentro do nosso entendimento, o dumping social, né, que é precarizar o trabalho, reduzir o salário do trabalhador, fazer com que o trabalhador, que a maior parte, 95% dos pedidos, das demissões, são a pedido dos próprios trabalhadores. Correto. Que não suportam a carga de trabalho, maus tratos, enfim, a forma do trabalho, trabalhar. Boa noite, alô? Tá cortando? Cortando. Pode falar, Wilson, pode dizer. Ok. Desculpa, eu estou na estrada. Nenhum problema. Ponta Grossa, estamos aí com a... Manda bala, programa ao vivo assim mesmo. Ok. Então, o objetivo é fazer com que cesse essa forma de ação do McDonald's, né, em relação aos direitos dos trabalhadores, e que efetivamente, porque o fim do McDonald's é reduzir os custos para automaticamente reduzir os preços deles e fazer uma prática desleal, até uma concorrência desleal com seus próprios concorrentes. Entendi. Então, mas o principal objetivo nosso é visar o direito dos trabalhadores, fazer com que efetivamente se cumpra a lei brasileira, né? Correto. E que também nós tenhamos aí o cumprimento dos acordos já firmados no Ministério Público, os chamados TACs, e também as ações trabalhistas, onde já houve condenação da rede McDonald's, que é Arco Dourados, aqui no Brasil, né, e que essa regularize toda essa situação. Perfeito. Wilson, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, desejar que vocês tenham pleno sucesso nessa iniciativa em defesa do trabalho decente. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Apenas anunciando, e é importante deixar, de que nós estaremos indo para Washington no domingo e vamos ficar 3 dias lá fazendo um trabalho conjunto com vários países no sentido de viabilizar esse trabalho a nível mundial. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Wilson Pereira, boa viagem e você participará outras vezes aqui do programa. Vamos em frente com o nosso Câmara Aberta Sindical. Peço aí que cortem a ligação, por favor. Ok, muito obrigado. Hoje nós estamos aqui falando do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, falando da carreira dos economistas, a profissão, a formação, como é que atuam no mercado, as correntes que, digamos, permeiam o entendimento sobre filosofia, as doutrinas, como citou aqui o Delfineto, sempre irônico, que há 9 escolas de economia, todas corretas, é como parecido com a religião, são todas certas, né? Então a gente vai voltar daqui a pouquinho. Tem um intervalo, mas antes eu quero reafirmar que participam do programa Luiz Fernando Farignoli, diretor do sindicato, Gilson Girófalo, seu vice-presidente, e Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Temos um pequeno intervalo, faremos o intervalo e voltamos daqui a pouco para falar de economia, economistas, Brasil, crise, superação de crise, investimento público, investimento privado e assim por diante, ok? Até já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários.
Nas eleições realizadas no Sindicato dos Comerciários de Ourinhos, dias 12 e 13 de fevereiro, a chapa liderada pelo atual presidente Aparecido Brusa Rosco foi reeleita com 98,26% dos votos válidos. O pleito contou com o apoio da FECommerciários, de dirigentes de 7 sindicatos filiados à entidade e do Sindicato dos Bancários de Marília. A apuração foi presidida pelo presidente dos Sincomerciários de Marília e diretor da FECommerciários, Mário Herrera. Na manhã do dia 20 de fevereiro foi realizado na sede central da FECommerciários em São Paulo o 12º seminário da corrente comerciária. O encontro contou com coordenadores do estado e com representantes de partidos políticos. O presidente da FECommerciários e da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, abriu o encontro. Temas como o estabelecimento de um calendário com metas para 2015, sindicalismo e unidade das centrais na defesa dos direitos do trabalhador, como também a ampliação da participação política da categoria, fizeram parte da programação. Na tarde desta terça-feira, 24 de fevereiro, o presidente da FECommerciários e da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, recebeu na sede da FECommerciários os representantes da Leroy Merlin de São José do Rio Preto, Francisco Araújo e Valdir Vieira. Em pauta, assuntos de interesse da categoria, acompanhado pela presidente dos Sincomerciários da região, Márcia Caldas. Mota falou sobre o horário de funcionamento da Leroy Merlin de Rio Preto, do pagamento de PLR e demais benefícios. Em razão do grande número de inscrições, o evento Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida da FECommerciários, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizado neste ano em 2 edições, dias 13 e 14 e dias 16 e 17 de março, no Centro de Lazer da FECommerciários em Praia Grande, Baixada Santista. O tema Você Pode Muito Mais foi debatido nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, pela comissão organizadora, composta pelas presidentes dos Sincomerciários. O encontro na sede da federação foi coordenado por Márcia Caldas Fernandes, dos comerciários de São José do Rio Preto. Acompanhado pelo presidente dos Sincomerciários de Tupã, Mauri Motagua, o presidente da FECommerciários e da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, esteve em Brasília nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, em reunião com ministros do governo Dilma. O objetivo, reafirmar o repúdio das centrais sindicais às medidas provisórias 664 e 665. Elas dificultam os acessos ao seguro-desemprego e ao abono salarial, entre outros históricos benefícios trabalhistas e previdenciários. Na Constituição, a certa altura, está lá escrito papel social da empresa, ou seja, não se trata apenas de obter lucro a qualquer custo. Correto, vocês. Eu acho que nós estamos no mundo capitalista. Nós temos que respeitar isso. São as condições de mercado, certo? Mas obter o lucro para a sua manutenção, para a sua estrutura, crescer, certo? E que os empresários cresçam, sejam poderosos cada vez mais. Mas nós temos que imaginar o seguinte: empresas grandes e trabalhadores remediados, certo? Nós não podemos ficar pedindo, vamos supor, que empresas pequenas e trabalhadores miseráveis, e empresas grandes e trabalhadores miseráveis. Tem que ter um equilíbrio, certo? E é esse equilíbrio que a gente está procurando. Calixto, as centrais estão fazendo uma ampla articulação no Congresso Nacional para ver se pelo menos, digamos, melhoram as condições das medidas provisórias do pacote fiscal. A nova central tem participado dessa articulação? Claro, desde o ano passado, aliás, na véspera da entrada no Congresso das medidas provisórias, nós chegamos a acoplar a essa discussão a pauta dos trabalhadores que vem se arrastando ao longo do tempo. Se depender do interesse do governo em discutir também alguns pontos da nossa pauta, é possível que nós possamos também acceder um pouco com relação às medidas provisórias.
Muito bem, vocês viram aí duas matérias que eu fiz rapidamente. Eu não sou repórter assim de TV, eu não tenho muito jeito de fazer matéria de televisão e sou jornalista de texto. Mas era um evento importante que houve nos hoteleiros ontem. Eu não queria perder a oportunidade de entrevistar o Moacir Tesc, presidente da Contrato, que eu considero um dirigente muito atuante, e também o Calixto, que sempre coloca muito bem as palavras, sempre muito preciso nas suas abordagens, etc. Então, obrigado ao Calixto, obrigado ao Moacir, que lá nos atenderam generosamente. Eu quero agora, eu tinha esquecido de falar que o Sindicato dos Economistas, com quem nós estamos tratando aqui hoje, com Pedro Afonso Gomes, seu presidente, o Gilson Garófalo, vice-presidente, e também o Luiz Fernando Farignoli, que é seu diretor, um dos seus diretores, é filiado ao GT e à CNTU, que é a Confederação Nacional dos Profissionais de Formação Universitária, presidida, inclusive, pelo Murilo Celso Pinheiro, que preside também o Sindicato de Engenheiros e que, na segunda-feira, inaugurou o Isitec. Eu até estava lá e o Aldo Rebelo fez lá a aula inaugural, eu só acompanhei uma parte da aula, não pude acompanhar o restante. Queria aproveitar e mostrar alguns materiais sindicais que nós mostramos em todos os programas e, primeiramente, aqui o Jornal do Sindicato dos Comerciários de São José dos Campos. Negociação garante mais renda na base, categoria encerra 2014 com 4 novos acordos de PLR, certamente uma notícia boa para os trabalhadores e os economistas aqui presentes também gostam dessa matéria. E antecipando aqui uma ação bem sindicaleira que vai haver no sindicato na base de Guarulhos amanhã, dos servidores municipais. É uma carta aberta à população. Servidores dos cemitérios cobram um salário decente e valorização. E mostra aqui uma foto que é inequívoca, os trabalhadores trabalhando aqui em valas, no meio da terra, no meio num ambiente contaminado, e eles pedem um justo adicional por penosidade e que lhes aumentem o adicional de insalubridade de 20% do salário mínimo para 40% do salário mínimo. É uma merreca, não vai quebrar a prefeitura nenhuma se o prefeito atender esses trabalhadores. Então, essa carta aberta será entregue à população e eu saúdo os sindicatos de servidores municipais por estar defendendo um segmento tão sofrido da categoria que são os trabalhadores nos cemitérios, aqueles que nos atendem na hora mais dura, que é a hora que você vai enterrar um ente querido, uma pessoa da sua família. Eu imagino a pressão que esses trabalhadores sofram no seu dia a dia, então é justo que eles ganhem um salário, tenham condições de trabalho decente e tenham um salário digno que compense minimamente o esforço que eles despendem na sua atividade profissional. Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a história dos 80 anos da entidade, inclusive de uma participação de um presidente do sindicato na formulação do salário mínimo. É isso? Exato. Isso daqui ocorreu em 1939. Naquela época, o mandato da diretoria era de 1 ano. Então, o quarto presidente chamou-se Frederico Hermann Júnior, que hoje é nome de avenida, foi o fundador da editora Atlas, né? E na época era presidente do sindicato. E toda a diretoria, que era muito solidária na época, no começo do ano resolveram criar o primeiro índice de custo de vida em São Paulo. Tá. Não existia. De uma maneira que hoje a gente chamaria de tosca. O que foi? 2.000 formulários e 1.000 cadernetas para acompanhar o consumo da classe operária, para saber qual o aumento. Então, eles faziam isso, evidentemente, na mão, né? Não tinha outra forma de fazer. E acompanhando esse índice, existe até hoje, né? Que é o índice da FIPE, né? Que está desde a época, hoje foi incorporado pela FIPE, em um certo momento foi incorporado pela Ordem dos Economistas, hoje pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, de grande importância. Mas mais do que isto, percebendo a carestia, não é? Que a gente hoje chama carestia, a diretoria do sindicato então resolveu escrever alguns artigos no jornal Folha da Manhã, e foi assinado todos eles pelo presidente Frederico Hermann, falando sobre a importância de haver um salário mínimo, e numa delas, eu tenho a citação de memória aqui, um deles dizendo claramente que a classe operária não aguentava mais receber o que recebia, não tinha condições de produzir, de viver de um modo razoavelmente decente. A mesma palavra que hoje
usa o Sindicato dos Trabalhadores de Cemitérios para dizer salário decente, Certo. o mesmo palavra que o Wilson Pereira utilizou para dizer salário digno do trabalhador, quer dizer, a mesma questão, só que de uma forma diferente. Naquela época nem salário mínimo existia. E ele foi de tal forma forte esse movimento abraçado pelo sindicato, e não só pelo sindicato, outras forças, que logo em seguida o presidente Getúlio Vargas já instituiu o salário mínimo no começo de 1940. Né? Perfeito. Olha que detalhe interessante, que história bonita. Até, Pedro, depois, se você puder, eu queria que você nos enviasse para a gente fazer um textinho, registrar essa importante participação de um economista que presidia o sindicato na formulação da ideia de que era preciso ter um salário mínimo e apontar o índice de custo de vida dos trabalhadores. Evidentemente, o índice de custo de vida do trabalhador é diferente do médico, é diferente do empresário, é diferente, sei lá, de um grande artista que tem lá um salário E tem uma peculiaridade, né? Eu acredito que não, sem grande influência do presidente Getúlio, que foi um grande presidente para os trabalhadores, mas foi pedida a suspensão do levantamento do índice de São Paulo, porque ele estava dando um índice maior do que o governo federal estava querendo dar. Tá. Então Entendi. tem essas coisas, esse embate governo com o técnico tem desde aquela época, não tem jeito. Perfeito. Olha, eu queria registrar a participação do Nil Nogueira, aqui do bairro do Limão. Na minha concepção, o economista hoje não sabe como fazer uma empresa crescer. Quem sabe é o capitalista, o dono, né? Com esse governo atual, uma decepção, levando o país ao caos, com juros e tributos altos e, acima de tudo, com essa roubalheira. A presidente, para tampar o buraco do déficit da Petrobras, está tirando mais imposto da classe trabalhadora. Qual a solução que os economistas dariam hoje para o país crescer? Vocês vão ganhar o prêmio Nobel, viu? Se você tiver isso. Boa noite a todos e parabéns pelo excelente programa. Então, eu já vou aproveitar e colocar uma segunda questão que vocês responderão após uma reportagem que nós temos aqui. Sebastião Soares, da Nova Central Sindical. Qual a posição do Sindicato dos Economistas em relação à Petrobras, sua recuperação e que interesses externos estariam se aproveitando dessa crise? Um abraço ao João Franzin e diz que o programa é excelente. Obrigado, bondade de sua, Sebastião. Daqui a pouco vou passar a peteca para vocês aqui, porque nós temos uma reportagem. É isso, Fernando? Podemos já chamar a externa? Vamos chamar a reportagem, voltamos já. O Sindicato dos Economistas, entidade do Estado de São Paulo, completou 80 anos. Vamos lá? Manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região manteve a tradição e, pelo 7º ano consecutivo, lançou o seu Guia de Conquistas. O livreto, em formato de bolso, tem 68 páginas ilustradas com fotos coloridas e gráficos. Destaca ganhos de salário, avanços na PLR, novos benefícios, conquistas por fábrica e a atuação social da entidade. Nós tivemos grandes vitórias aí e eu acredito que 2015 não vai ser diferente. É um ano difícil, mas a nossa luta sempre foi difícil. Nós criamos, quando eu assumi o Sindicalismo Cidadão, que ele vai além da porta de fábrica. Então nós estamos ajudando também a melhorar a qualidade de vida das pessoas lá no bairro onde ela mora. Muitas vezes naquele bairro lá mora um metalúrgico. Emissoras de TV, rádios, jornais, revistas e portais da internet, todos os principais veículos de comunicação da cidade enviaram seus jornalistas. Diretores e assessores do sindicato se revezaram nas respostas. As conquistas só é possível quando se tem um sindicato que é atuante, mas não, a atuação sozinha não resolve. Tem que ter uma sintonia direta com a sua base. O vereador Heleno tem levado as reivindicações dos metalúrgicos para o Legislativo. Os vereadores também têm esse papel de ir ao encontro do movimento sindical e de ir ao encontro à classe trabalhadora. O consultor sindical, Antônio Rogério Magri, também acompanhou a divulgação do guia. Pode ter sindicato que reage às questões favoráveis ao trabalhador, como os metalúrgicos de Guarulhos. Melhor não. Um sindicato cuja média salarial é quase R$ 3.500, é algo realmente inusitado. 94% recebe PLR. Isso é fruto de uma diretoria coesa, que tem a unidade pela base. O sindicato é uma referência para outras entidades de trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos, ele é uma espécie de estrela-guia para os outros sindicatos. Eles são bastante guerreiros, aguerridos, eles têm muitas conquistas e eles são, para a gente, assim, é um exemplo.
a gente vê a transparência e a responsabilidade desse sindicato em trazer a público todo o exercício de 2014, o que vem acontecendo, o que aconteceu, seus trabalhos, seus projetos, suas ações. Pereira encerrou o encontro defendendo mais apoio à indústria nacional. E a indústria brasileira está sendo destruída, não está sendo pensada. Nós vamos pensar um modelo de indústria para o nosso país, fortalecendo principalmente a indústria nacional. Trabalhar pelo produto de qualidade, trabalhar pelo trabalho decente, mas produto decente. É manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Pedro, eu queria voltar aqui, foram várias perguntas aqui e são tão complexas que nós íamos ficar aqui uns 15 dias discutindo. Sim. Então eu queria que você fizesse uma síntese aqui da abordagem a respeito dos temas colocados pelo Nildo e pelo Sebastião. E também pelo Pereira dos Metalúrgicos, que na reportagem falou da importância da indústria. A questão eu vejo da seguinte maneira, naturalmente existem outras visões. Com relação aos economistas, os economistas têm um caráter de suporte, de estudo, né? A decisão política nem sempre é dos economistas. Claro. Isso é que é importante salientar. O que nós podemos fazer como entidade ou como profissionais é orientar, alertar. Que a gente tem condições de recuperar a empresa, sim. Eu já fiz dezenas de recuperações de empresa, o Fernando também já fez. Isso é exemplo de que a gente tem condições. Por quê? Porque a gente enxerga a floresta. Entendi. Quem enxerga a floresta sabe tratar da árvore. Quem enxerga só a árvore nem sempre tenta tratar. Não é uma prerrogativa do economista, é que o economista acaba tendo esta formação que ajuda muito. Não é? Então a gente entende de todas as áreas, embora evidentemente a gente não seja especialista obrigatoriamente em nenhuma delas. Então esse é um primeiro ponto. Então as empresas podem ser. É claro que existem fatores externos, e aí a gente trabalha com cenários, que influenciam demais uma empresa. Então a gente tem que saber exatamente qual é o ramo da atividade para você poder jogar a solução mais correta. Quer dizer, você faz um diagnóstico. Né? Exatamente, a gente faz um diagnóstico e um planejamento estratégico envolvendo a capacidade que a empresa tem de gerar recursos, manter os empregos, gerar superávit, até para sair de uma crise. Né? Agora, evidentemente que agora vai haver uma situação de muito ruim e ninguém está dizendo o contrário. Com relação ao outro assunto, que é a questão da Petrobras, evidentemente que primeiro tem uma questão ética. Todos aqueles que, por acaso, desviaram-se da sua função ganhando recursos que não deveriam ter sido ganhos, eles têm que ser punidos. Isso ninguém acha que tem dúvida com relação a isso. Agora, evidentemente que toda a informação também pode ser usada por interesses. E isso também, na minha opinião, também tem um pedaço disto. Porque, evidentemente, que a Petrobras, a rigor, é claro que a falta de informação coloca desconfiança, mas não significa dizer que a Petrobras não serve para mais nada, que ela não tem valor. Ela cresceu muito de valor nesses últimos anos. Perdeu a credibilidade momentânea, mas acredito que possa recuperar. Portanto, não é assim, vamos jogar o valor lá embaixo para a gente comprar, arrematar na bacia das almas. Tá, isso não, os brasileiros não podem permitir. Essa é uma outra luta que os sindicatos economistas ajudou a encabeçar em 1953. O petróleo é nosso. Eu acho que o petróleo continua sendo nosso. O que não pode é gerir de forma indevida e antiética. Corretíssimo, Pedro, parabéns. E é o seguinte, tem ladrão? Para isso existe o Estado de Direito com as suas ferramentas. A apuração, a investigação, a denúncia, o direito à defesa, tem Polícia Federal, tem judiciário e, no fim das contas, chama o camburão, encosta e leva. Porque se for esse o caso de ser ladroagem, esse é o caminho indiscutível e aqui ninguém de nós ficará contra. A Petrobras, que representa até 12% do PIB brasileiro, salvo engano, precisa ser preservada pelo que ela tem de estratégico. Isso. Mas nós estamos correndo quantos segundos? Eu sei que você queria falar, mas eu queria falar sobre os cursos. Você fala, Gil, sobre os cursos do sindicato, dos economistas? Então, o sindicato está com uma programação bastante grande relativamente a cursos. Esses cursos, eles poderão ser ministrados não só no próprio sindicato, quer dizer, cursos presenciais, poderão também ser cursos in company e, o mais importante, quer dizer, o sindicato está lançando, dada
não existir, digamos assim, representações pelo interior, também cursos à distância. Que é online que você faz hoje. É online. Então, isso vai ser também um handicap assim, para o sindicato muito grande, porque a abrangência vai ser importante. E também há um ecletismo nesses cursos. Quer dizer, esses cursos não são só aqueles cursos, como foi mencionado, quer dizer, explicitamente econômicos. Quer dizer, pensa-se muito na educação financeira, pensa-se muito na formação ética, pensa-se muito, e isso já é quase que uma bandeira do sindicato, que é a parte de arbitragem também, a parte que o nosso presidente ministra com muita proficiência, né, os cursos de perícia. Olha aí. Então, e esses cursos de perícia, veja só, eles não são só para economistas, eles são abertos a profissionais de outras áreas. Sim, sim. Engenheiros, advogados, enfim, quer dizer, contabilistas, inclusive. Perfeito. Olha, excelente. Por exemplo, eu sou jornalista, eu posso me inscrever em algum desses cursos? Sim, eu já tive alunos jornalistas. Interessante. Porque tem interesse... Porque o que é, por exemplo, de perícia? O de perícia é conflito. É você ajudar a resolver um conflito entre partes. Entendi. Então, com seu conhecimento técnico. O jornalista, às vezes, quer saber dessa área. Perfeito. Olha, nós estamos chegando no final, correndo contra os segundos. Luiz Fernando, você tem 30 segundos para você dar o seu recado ao mundo. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, que o Sindicato dos Economistas, e principalmente esta diretoria, esta gestão, tem um compromisso muito grande com o economista profissional e com a atividade profissional que ele, economista, desenvolve. Certo. E tem também a capacidade, a equipe e estrutura para divulgar o conhecimento econômico e financeiro que nós temos para outros sindicatos, para a formação de outros expoentes, principalmente dirigentes sindicais, para que tenham um conhecimento mais balizado na hora das negociações, e para profissionais também que tenham interesse na atividade econômica e financeira. Bacana. Esse é o nosso objetivo. O sindicato tem o compromisso com o profissional economista, com a atividade do profissional, com o mercado de trabalho e com a divulgação do conhecimento para treinamento, inclusive, de outros profissionais. Perfeito. Nós estamos chegando no finalzinho. Eu quero ler aqui o site do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, www.sindescom.sp, com N, evidentemente, .org.br. Repetindo, Sindecom, não tem desse, sindecom.sp.org.br. Eu agradeço muitíssimo ao presidente Pedro Afonso Gomes, ao vice-presidente Gilson Garófalo, ao diretor Luiz Fernando Farignoli. Acho que aqui tivemos a oportunidade, e acho que fizemos bem, de falar um pouco sobre economista, falar um pouco sobre a formação, sobre o exercício da atividade profissional, sobre a história do sindicato, sobre a preocupação efetiva que o seu sindicato tem, não só com a categoria, mas com a nação. Porque o sindicato, ele é uma construção social e, portanto, ele tem uma responsabilidade que vai além da sua fronteira corporativa. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado pela presença e até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Forte abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.